Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, e como você viu aqui no título, eu vou fazer algumas indicações sobre interpretação, exegese e hermenêutica, beleza? Eu vou explicar para vocês o motivo. Eu vejo alguns comentários no YouTube de forma geral, e eu vejo que falta muita interpretação de texto. Então eu reuni aqui alguns livros que vão ajudar vocês a aprender a ler o texto bíblico. Eu vou falar uma parada para vocês. Vocês precisam parar de dar ouvido a YouTuber. Sabe, youtubers falam e vocês comentam a mesma coisa. Vocês não comentam nada da Bíblia, cara. Isso é muito esquisito. Deixa eu chegar pra cá, minha mesinha. Então esse vídeo tem a intenção de ajudar vocês, tá bom? Vou dar aqui umas dicas, vou falar sobre cada livro, o que você vai aprender nele. Enfim, eu quero incentivar você a aprender a interpretar os textos bíblicos e parar de seguir youtuber, tá bom? Seguir YouTube em qual sentido? Em repetir tudo que os youtubers fazem. Você percebe que quando eu faço um estudo aqui, eu deixo o texto bíblico na tela para que você leia e entenda o que eu estou falando? Então, é porque eu quero que você aprenda a Bíblia e não a minha opinião. E eu vejo que muita gente não entende isso e não lê o texto e acha que eu estou falando a minha opinião. Eu vou mostrar para vocês como eu aprendi a ler e eu quero que vocês pesquisem sobre isso também. Então são os melhores conteúdos sobre isso que eu comprei até hoje. Inclusive o melhor livro que eu tenho sobre isso, ele é surpreendentemente inferior aos outros, mas eu vou explicar a vocês por que ele está aqui e vocês vão ter total capacidade de interpretar a Bíblia também. Beleza? Antes de passar para o vídeo, faça parte do Palavras em Chamas. Aqui na descrição tem todas as informações sobre nós. Eu vou deixar o link de cada livro na descrição também. Se você comprar pela descrição, pelo meu link, você colabora com o canal. Beleza? Assim eu vou estar trazendo sempre mais material para vocês aqui para o YouTube também. Beleza? Agora sim, bora para o nosso vídeo. Bom, vou começar aqui com um dos mais conhecidos, um dos livros mais famosos a respeito de interpretação bíblica e que muita gente comprou, isso mesmo. Entendes o que lês? Da editora Vida Nova, é um dos livros mais famosos. Eu vou falar para vocês, eu sei que muitos de vocês compraram e não leram, o que é trágico, porque eu fico me perguntando para que vocês compraram, mas eu quero que vocês leiam ele. Então eu vou explicar o porquê que vocês precisam desse livro, para que serve esse livro, e vocês vão ficar um pouco mais animados para ler, beleza? Vou abrir o sumário, vou falar de forma rápida o sumário, tá? E vou explicar um pouquinho. Vamos lá. Depois dos prefácios aqui, ele vai já falar da introdução, a necessidade de interpretação. Então, interpretar a Bíblia não é ler como qualquer livro, não é pegar qualquer coisa e ler. Não, a Bíblia ela exige mais tempo, mais dedicação para ser interpretada. Então, a necessidade de interpretação. A ferramenta básica, uma boa tradução. Aí depois ele começa a separar a Bíblia, porque a Bíblia é feita por epístolas, por narrativa, por Atos, o livro de Atos, né? Por evangelhos, parábolas, leis, profetas, salmos, sabedoria e Apocalipse. Isso são estilos literários. É isso que ele está falando. Sabe, cada estilo literário tem uma forma de ser lido. Então, por exemplo, as profecias você não pode ler de forma literal como ler as epístolas. Não é de forma literal as profecias, porque a maioria das profecias são visões, e as visões têm significados. Os salmos, eles são orações de Israel, mas eles trazem significado para o futuro, na maioria das vezes. Então eles precisam ser lidos da forma certa. Compreende o que lês agora? Então esse livrinho vai tratar exclusivamente sobre isso, tá? Ele tem poucas páginas, 330, mas você vai ler até 299. O restante aqui é um apêndice, né, avaliação de uso dos comentários, e aí um índice onomástico e de referência bíblica aqui no final. Esse livrinho aqui já vai excluir metade das más interpretações que a gente tem hoje no YouTube, tá bom? Vai ajudar muito esse livro aqui. O próximo livro, deixa eu guardar aqui. O próximo livro eu ainda não li, mas eu já estudei algumas partes dele. Eu vou falar para vocês por que está aqui. Porque ele é um dos livros com maior conteúdo que eu achei até hoje. E olhando pelo sumário, eu gostei muito dele, tá? É do William Klein, né? O Robert Hubbard e o Greg Bomberg, da editora Thomas Nelson. Esse livro aqui eu já usei ele para montar algumas estruturas de estudo sobre interpretação. Então é um livro que eu indico sim, tá? Tá vendo marcado aqui? São coisas importantes nele que eu marquei. Eu vou ler só essas partes importantes aqui. Tá vendo? Ó?
É um livro muito extenso, ele trata com muitos detalhes a questão da interpretação e ele vai ajudar, e a linguagem dele é muito simples, tá? Bem simples de entender. Por exemplo, ó, capítulo 1, a necessidade da interpretação. A razão de ser da hermenêutica, o papel do intérprete, o sentido da mensagem, alguns desafios de interpretação. Distância temporal, cultural, geográfica e idiomática, são questões que têm que ser levadas a sério quando vai interpretar. Objetivo da hermenêutica, só estou lendo o que eu marquei de muito importante, tá? Capítulo 4, significa que isso aqui não é importante? Não, significa que isso aqui não é extremamente importante, tá? Capítulo 4, cânon bíblico, cânon do Antigo Testamento, cânon do Novo, eu falo do desenvolvimento da ordem, né? E aí depois eu marquei aqui também o capítulo 7, regras gerais de hermenêutica, a prosa. Ele vai tratar sobre como ler essa questão aqui, o contexto literário, cenário histórico-cultural, o significado das palavras, a poesia bíblica, mesma coisa, o gênero literário do Antigo Testamento, ó, são gênios. Lembra que eu falei lá no Entendes o que Lês? Ele vai tratar com mais detalhes a partir de agora. O Novo Testamento, a mesma questão. Tudo isso, irmãos, é importante para interpretar perfeitamente as Escrituras. Sabe, ler a Bíblia não é algo tão simples quanto ler o jornal. Na verdade, o jornal precisa ser lido com calma também. E esse é um dos livros que eu indico para vocês. O outro livro eu li tudo. Tá? O outro livro eu li tudo. É por isso que eu não comecei a ler aquele ali. Porque eu acabei de ler esse aqui. Né? E antes de passar para aquele, eu quero ler outras coisas. Como eu já peguei uma boa base aqui, eu quero ler outras coisas antes de pegar aquele lá. Que a minha intenção é pegar ele. Tá? Introdução à Exegese Bíblica, tá? Do Michael Gorman. Esse livro aqui já é um pouco mais reduzido, mas ele vai trazer os pontos centrais, aquilo que é realmente importante, tal. E eu acho que tem review, não, eu falei sobre esse livro aqui no manual de estudo, no Guia de Estudo 2019, eu falei sobre ele, tá? Ele vai tratar ele vai chamar de elementos, né? Parte 2, elementos, a pesquisa, análise contextual, análise formal, análise detalhada do texto, síntese, tudo questões que são importantes, né? E a sugestão aqui é uma parte que você não tem obrigação de ler, tá? Você fica mais aqui. Inclusive tem uma parte aqui que eu usei em um dos livros aqui do canal, que é essa questão aqui, ó. Essa questão aqui que eu achei muito interessante, quer ver? Até marcado, ó. Algumas observações sobre o processo. Não é esse aqui. Não é esse aqui, não lembro agora. Mas enfim, tá aqui minha indicação, esse eu já li completamente, ele realmente ajuda a gente a interpretar. Agora esse último livro aqui foi o início, foi nele que eu comecei, irmãos, ele é muito importante para mim. Homilética da pesquisa ao púlpito, porque eu tinha muita preocupação em transmitir aquilo que eu tinha na mente para o púlpito, tá? O Gilton Moraes escreveu esse livro aqui há anos e ele ainda é vendido. Ainda é vendido. Eu deixei por último porque eu considero um dos melhores livros que eu já li sobre isso, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Essa aqui é uma edição de 2011, para vocês terem ideia. E ainda é vendido, cara, ó. É um livro de 187 páginas, com muito material assim, prático. Você precisa fazer o que ele vai falar, senão você não pega o jeito, né? E eu vou falar aqui para vocês, sumário. São 15. Para compreender a tarefa, antes de tudo, a ideia de comunicar, a base sólida da pregação, isso que é importante, considere o que diz o texto, a contextualização, aonde chegaremos, o menor resumo, dividir bem para pregar melhor, isso aqui é importante, uma casa com janelas, a boa mensagem fala ao ouvinte, é preciso conquistar o ouvinte, afinal, o final, como finalizar um sermão, isso aqui vai falar aqui, antes de assomar ao púlpito. Então, por que esse livro é interessante? Por causa disso aqui, ó. Essa questão do menor resumo é muito interessante, tá? Porque ele vai mandar você fazer resumo dos textos, usando tabelas, sabe? E eu realmente fiz isso aqui no computador. Eu realmente peguei o texto de Filipenses tal aqui, eu peguei de outros textos, eu fiz isso aqui tudo e eu cheguei a uma compreensão muito maior do texto, até de um verso. Se você pegar ele e fazer do jeito que o Gilton ensina, você realmente aprende muito, sabe? Mas você tem que fazer, né? Não adianta só ler, você tem que fazer nesse caso aqui. Ele é muito prático, tá bom? Então, essa questão do livro do Gilton Moraes é incrível e ajuda realmente a gente a compreender melhor o texto bíblico. Irmãos,
Tudo isso aqui para que vocês compreendam melhor os textos que vocês mesmos querem. Né? Por exemplo, depois de fazer isso aqui, tente de novo ler João 3,16. A primeira questão que você vai perceber é: João 3,16 não é só João 3,16. Aí depois você vai expandir até o 18. Aí depois você vai perceber que começa no capítulo 3. Depois você vai perceber que começa no capítulo 1. E aí você vai finalmente entender que acaba no último capítulo de João. Isso tudo porque você vai fazer uma pesquisa do texto. Isso aqui é simplesmente fundamental para quem quer fazer estudo, para quem quer compreender as escrituras, tá bom? Esse livrinho aqui, ele é o livrinho que me ajudou muito a entender. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Essas são as minhas indicações para vocês. Tem uma lista aqui na descrição, você pode rever de novo. Você pode comprar e colaborar com o canal pelo link que está aqui. E a gente se vê no próximo review, na próxima dica aqui no canal Palavras em Chamas. Fique com Deus e até mais.